Nós estivemos olhando para a imagem misteriosa do Anticristo. Na nossa última sessão, nós consideramos o ensino do Novo Testamento na Epístola de João com relação ao Anticristo. Também com o tratamento de Paulo ao homem contra a lei ou ao homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses. E como eu mencionei naquele momento, vemos uma inter-relação entre o conceito do Anticristo, o homem sem lei, e a besta que é descrita no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos voltar nossa atenção para o livro de Apocalipse e neste ensino a respeito da besta. E é encontrado no capítulo 13 de Apocalipse, começando no versículo 1. Nós lemos isto: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em seguida, nós vamos ler mais sobre a besta no versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhes que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Agora, a primeira coisa que nós entendemos a respeito da besta é que ela surge do mar. E ela é descrita como tendo 10 cabeças e todas aquelas diademas e todo esse tipo de coisa. E nós vimos anteriormente que havia referência àquele que estava vivo e que era um rei. Dessa vez, no capítulo 13, que nós identificamos com o imperador Nero, do Império Romano. Agora, se olharmos para as imagens e o poder militar desta besta que emerge do mar, que tem as 7 cabeças e assim por diante, a maioria dos estudiosos admitiria que isso é, obviamente, uma referência ao poder militar de Roma. E que as 7 cabeças se referem às 7 montanhas ou às 7 colinas. Uma das referências antigas que nós encontramos nas fontes literárias da antiguidade à cidade de Roma é que Roma era comumente chamada de Septa Montion, ou simplesmente
as 7 montanhas, porque foi estabelecido em 7 colinas. Mas fora deste Império Romano, ou poder militar romano, esta misteriosa figura da besta, quem faz todas essas coisas más e quem é conhecida por este número estranho e enigmático 666, que é chamada da marca da besta. Agora, de novo, ao longo da história da igreja, as pessoas têm procurado dar uma identificação clara para a besta, que é conhecida pelo número 666, ou a besta como o anticristo. E, de novo, vemos a vacilação entre o poder da instituição, neste caso, talvez o governo romano, e o poder de uma instituição sendo corporificado em uma única pessoa, como um rei, um imperador, ou alguma outra pessoa representativa. Por causa da atividade religiosa que cerca esta imagem da besta e do anticristo, alguns argumentaram historicamente que o anticristo seria algum tipo de clérigo ou uma pessoa religiosa famosa que buscaria ser um falso Cristo ou um substituto para Cristo. Na época da Reforma, o candidato mais popular para preencher a imagem do anticristo foi o Papa. Lutero e Calvino estavam convencidos de que o Papa em Roma era o anticristo, que a Igreja Católica Romana era a instituição anticristã que havia sido incorporada naquilo que chamou a si mesmo de vigário de Cristo na terra, que é o substituto de Jesus na Igreja, ou seja, o Papa, e que este foi o tempo de corrupção sem precedentes no papado, fato que todos os historiadores concordam, incluindo historiadores católicos romanos nos dias dos papas Borgia e assim por diante. Mesmo no século XVII, na Confissão de Fé de Westminster, se tornou um artigo de afirmação do credo. Na verdade, foi incluído na Confissão de Westminster, que dizia que o Papa em Roma era o anticristo. No entanto, existem poucos hoje em dia que argumentariam que as imagens bíblicas do anticristo ou a besta são cumpridas no Papa. Outros recorreram a líderes militares de grande poder e perversidade que surgiram historicamente. No século XX, alguns dos candidatos à identificação do anticristo foram Joseph Stalin e Mussolini, porque se você traduzir o título de Mussolini El Duce, de certa maneira você pode chegar ao número 666 e, obviamente, o candidato mais popular no século XX foi Adolf Hitler, por causa da sua devastadora destruição do povo judeu e da sua maldade sem precedentes. Então, além disso, se você estudar a vida de Adolf Hitler, você vai ver nas entradas de diário dos sobreviventes da sua própria mão a ocasião em que ele fez uma anotação em que disse: hoje eu fiz uma aliança com Satanás. E aqueles que eram próximos de Hitler, alguns dos seus capangas mais próximos, estavam ativamente engajados no satanismo. E, claro, o surpreendente poder militar da Blitzkrieg e todos os pensamentos que era demoníaco em termos de suporte, de apoio. Mas, de novo, desde a passagem do tempo, muitas pessoas não estão olhando agora para Hitler como cumprimento do anticristo, como havia sido nas gerações anteriores. Agora, de novo, se seguimos este processo que nós estamos examinando aqui, em termos do nosso estudo das referências temporais do discurso do Monte das Oliveiras, as referências temporais do livro de Apocalipse
e continuamos a lutar com este sentido da proximidade radical do tempo, de cumprimento de muitas dessas profecias que são apresentadas no Novo Testamento. Obviamente, seria importante para nós considerarmos a questão de um cumprimento desta profecia no primeiro século. De novo, foi dito que o homem da ilegalidade já estava operando. O espírito do anticristo já estava no mundo e João anunciou sua próxima manifestação. E 3, a linguagem do livro de Apocalipse, que fala a respeito das coisas que devem acontecer em breve, juntamente com a própria natureza das formas descritivas literárias que nós encontramos em Apocalipse, que muitos estudiosos dizem que foi escrita em uma espécie de código, a fim de proteger a comunidade cristã que estava envolvida na leitura desta informação, da descoberta e da perseguição. Também nós sabemos que a igreja do primeiro século sofreu uma enorme perseguição. Primeiro nas mãos da comunidade judaica, mas depois nas mãos dos romanos. E uma das perseguições mais significativas surgiu na década de 60, debaixo da autoridade de Nero. E foi debaixo da autoridade de Nero que começou a perseguição aos cristãos. E como a tradição nos diz que o próprio Nero talvez tenha causado o grande incêndio que destruiu tantas áreas de Roma e se virou e culpou os cristãos, o que fez com que os cristãos viriam em grande desfavor popular naquela época. Foi debaixo da autoridade de Nero que os dois grandes santos da igreja do primeiro século foram executados, Pedro e Paulo. Ambos foram martirizados debaixo do reinado de Nero e debaixo do seu comando. Agora, se nós considerarmos a possibilidade de um candidato do primeiro século e um candidato que ia aparecer antes da vinda de Jesus em termos da destruição de Jerusalém e do julgamento da vinda de Cristo no templo e na nação judaica, nós estaríamos procurando por alguém que apareceria, obviamente, antes de 70 depois de Cristo. Se esse é o prazo em que nós estamos restritos a trabalhar para o cumprimento deste conceito do anticristo, então, obviamente, o candidato mais provável seria Nero. No mundo antigo, mesmo entre os pagãos, ninguém se distinguia a sua medida, na medida em que o imperador Nero praticou. A vida de Nero foi uma vida de violência radical e libertinagem. Ele assassinou vários membros da sua própria família. Ele castrou um menino e depois ele, entre aspas, casou com esse menino. Ele assassinou brutalmente a própria esposa enquanto ela estava grávida, chutando ela até a morte. E o historiador Suetônio escreveu que Nero idealizou uma espécie de jogo em que, coberto com a pele de algum animal selvagem, ele foi solto de uma gaiola e atacou as partes íntimas de homens e mulheres que estavam presos nas estacas. Isso faz parte da animação que ele patrocinou no Circus Maximus ou no Coliseu, provavelmente no Circus Maximus. Era que ele conseguiria essas pessoas, homens e mulheres, e prendia eles ali na fogueira. Então ele saía vestido como um leão ou um lobo, se cobrindo com peles. Então ele atacava os órgãos genitais dessas pessoas que estavam lá. Portanto, esse tipo de comportamento era extremo, para dizer o mínimo. Nero começou seu reinado como imperador no ano de 54 depois de Cristo. Sua perseguição à comunidade cristã foi no ano 64 depois de Cristo. E ele cometeu suicídio
no ano 68 depois de Cristo, 14 anos depois de assumir o poder como imperador. Ele cometeu suicídio aos 31 anos de idade, de modo que ele subiu ao poder quando tinha 17 anos. De novo, mais resumos do personagem, do caráter de Nero, desde a antiguidade. O historiador Tácito falou da natureza cruel de Nero. Plínio, o naturalista romano, Plínio, o ancião, descreveu a citação de Nero como um destruidor da raça humana. E a citação, o veneno do mundo. O satírico romano Juvenal falou da citação, a tirania cruel e sangrenta de Nero. E Apolônio de Taiana diz especificamente nos seus escritos que o apelido favorito que as pessoas tinham para Nero era simplesmente a besta. Ele faz este comentário: em minhas viagens, que foram mais amplas do que o homem jamais realizou, eu vi muitos animais selvagens da Arábia e da Índia. Mas esta besta, comumente chamada de tirano, eu não conheci quantas cabeças ele tem, nem se é torta de garra e armada com horríveis presas. E de um animal selvagem você não pode dizer que já foram conhecidos por comer suas próprias mães, mas Nero se fartou dessa dieta. E então o registro histórico, não da comunidade cristã, mas dos contemporâneos de Nero, da própria cultura romana, descreve de uma maneira consistente e constante o caráter bestial, animal, deste louco da antiguidade. Bem, e quanto ao número críptico que o autor de Apocalipse alerta as pessoas para estarem alerta e dando dicas de uma maneira pela qual ele pode ser reconhecido. E ele indica que esta besta, ela pode ser conhecida por um número, e o número é o número 666. Agora, antes de explorar esse número, eu quero também mencionar que, estranhamente, em alguns manuscritos variantes que remontam à história do livro de Apocalipse, há uma variante textual neste verso, para que o número que está listado não seja o número 666, mas o número 616. Agora, uma variante textual é geralmente entendida como ocorrendo quando o manuscrito original foi copiado à mão por um monge ou por alguém, e no processo da cópia, naquele laborioso processo tedioso de copiar palavra por palavra o texto das Escrituras, ocasionalmente uma carta havia sido perdida, ou alguém havia esquecido de cruzar um T, ou um ponto no I, ou um simples erro inserido no processo. E pelo estudo cuidadoso dos manuscritos existentes que nós temos desde a antiguidade, é visto que essas coisas acontecem. E há vários exemplos disso. Mas isso pode ter um significado especial, como veremos em um momento. No mundo antigo, os criptogramas eram uma coisa comum. O criptograma era uma mensagem codificada pela qual números e letras eram relacionados. Agora, nos três principais grupos linguísticos que nos preocupam aqui na antiguidade, a saber, hebraico, grego e latim, todos os três tinham sistemas que usavam suas letras para números, de modo que todas as três línguas eram usadas de maneiras criptogramáticas. Nós estamos familiarizados com isso até hoje em dia, pelo menos no que diz respeito ao latim, porque nós estamos cientes do uso de algarismos romanos.
E os algarismos romanos são simplesmente letras latinas que têm um valor numérico, como a letra latina, que é o X, que tem o número numérico de 10. A letra latina o V, que tem o número numérico de 5. A letra latina M, que tem o número numérico de 1000. E assim por diante, com D, e L, e I e outras letras que têm um valor numérico bem claro. Agora, isso também foi verdade em relação ao hebraico. E se nós olharmos para o nome de Nero em hebraico, nós vamos ter o nome transliterado Neron Kaiser. Aquele é Nero César. E no alfabeto hebraico e na numerologia, este nome, Neron Kaiser, quando traduzido para números, vem exatamente para o número 666. Exatamente. No entanto, na antiguidade, o nome grego de César mudou de Neron Kaiser para Nero Kaiser, uma variação muito ligeira na escrita e na equivalência numérica grega, da forma grega do nome do imperador Nero, que saiu para o número 616. Agora, um dos estudiosos textuais mais proeminentes do século XX, um homem com o nome de Bruce Metzger, de Princeton, e Metzger, uma vez ofereceu a opinião de que no seu julgamento como supremo crítico textual no mundo de hoje em dia, que o seu julgamento foi que, com toda probabilidade, a variante textual no grego que foi encontrada na antiguidade, onde o número é 616 em vez de 666, era uma variação intencional, de modo então que os falantes de grego pudessem discernir o número com base na língua grega, em vez de exigi-los conhecer o hebraico para entender essa cifra codificada. Notamos também que durante o reinado de Calígula e o reinado de Nero, houve uma linguagem rápida de adoração ao imperador em Roma. E alguns dos primeiros imperadores, como o próprio Augusto, receberam a honra de serem considerados como divindades após a morte deles. Mas as pessoas não praticavam a adoração da imagem deles durante a vida deles. Mas debaixo de Calígula, especialmente debaixo de Nero, isso ocorreu pelo próprio comando de Nero. Nero mandou erguer a sua estátua, por exemplo, no Templo de Marte, e ele obrigou a adoração da sua própria estátua. Também pessoas como Joséfo viram o grande sacrilégio, que era uma abominação da desolação, acontecendo quando os padrões romanos, que eram adorados como representantes do imperador, eram trazidos para o próprio templo como um ato de profanação da religião judaica. Então, nós vemos que em todas as coisas que descrevem o malicioso, o malvado, praticamente religioso e militar caráter da besta, são vistos na vida real de Nero, levando muitos historiadores e estudiosos a acreditarem que a besta em vista, bem como o anticristo e o homem da iniquidade, no primeiro século, a igreja foi cumprido na pessoa de Nero, porque estava ligada aos eventos que logo aconteceriam na destruição de Jerusalém e no julgamento de Deus sobre o povo judeu. Agora,
Outros que também estão impressionados com a candidatura de Nero para a identidade da besta, dizem que pelo menos Nero era um tipo de besta e anticristo. E aqueles que acreditam que o anticristo ainda está por vir, dizem que ele vai ser manifestado como Nero na sua manifestação.